crianças! A Tia Lu voltou pra contar uma história muito legal pra vocês. Se você não conhece, prazer, eu sou a Tia Lu, como já me apresentei. E eu queria dizer que eu tô com muita saudade de cada um. Queria estar dando essa aula presencial, mas como isso não é possível, eu realmente quero que vocês se sintam muito amados por mim, muito amados por Deus. E que essa aula vocês não só escutem, como pratiquem no dia a dia, possam aprender com cada ensinamento aqui, com cada exemplo que eu vou trazer aqui hoje. E vamos pra aula. E o tema da nossa aula de hoje é... Rufem os tambores, obediência! E eu trouxe um fato, na real, uma curiosidade. Obediência, né, vem do verbo obedecer, é de origem lá do latim e significa ouvir com atenção, ouvir com seriedade, escutar de fato aquela ordem, né? Como assim, Tia Lu? Não tô entendendo essa coisa que você tá falando. Vou dar um exemplo muito prático que eu tenho certeza que alguém vai se identificar aí. Sabe quando você tá no videogame? Aquela fase difícil, você tá mal concentrado ali, fazendo aquele negócio... Aí sua mãe chega, filho, o almoço tá pronto, vem comer. Ou ela bate na porta, ou ela grita lá da cozinha. Como você faz? De verdade, você faz assim, não faz? Ai, tá bom, já vou. Faz essa mãozinha aqui, ai, tá bom. De fato, a gente não deu ouvidos pro que o que a mamãe tava falando. Estava mais focado ali na ação, no ato, do que na ordem. Então você não obedeceu de fato, você realmente não prestou atenção. Você não praticou a obediência, que é ouvir com seriedade, ouvir com atenção, escutar o que a pessoa tá falando. Eu vou contar uma história pra vocês agora de dois amigos. Na real, dois melhores amigos. Eles contavam tudo um pro outro, estavam sempre juntos, mas naquela semana eles estavam muito ansiosos. Eles queriam que sábado chegasse logo. E eu não sei vocês, mas quando eu quero que alguma coisa chegue logo, quando eu tô esperando muito por algo, passa muito devagar, não passa? Parece que aquela semana, os dias que faltam até chegar, não chega nunca, passa super devagar. E é assim que tava o Henrique e a Belinha, os dois melhores amigos. Mas assim, por que, Tia Lu? O que tinha de tão especial no sábado? Eu conto pra vocês. No sábado ia rolar o tão esperado piquenique da igreja deles. Era uma confraternização da igreja para encerrar o ano, com chave de ouro. Mas esse piquenique não ia ser um parque tradicional na casa de alguém. Não, ia ser o piquenique, porque ia ser num sítio. E, gente, nesse sítio tinha piscina, cavalo, escalada. Sabe aquelas paredes escaladas super legal? Então, tinha. Gente, tinha tudo que você pode imaginar. Era muito grande e, acima de tudo, eles iam aprender sobre a palavra de Deus. Assim, não tinha como ficar melhor, né? Aí, estavam os dois lá, saindo da escola pra ir pra casa. A Belinha vai conversar com o Henrique, né? Falar assim, aí, Henrique, eu tô muito ansiosa, meu. Eu quero que sábado chegue logo. Aí falou assim, Belinha, nem me fale. O sítio lá é muito da hora. O lugar é lindo e tem tudo pra gente se divertir e ainda aprender sobre Deus. Aí ela falou assim, da hora até minha mãe deixar, né? Inclusive, fui. Tenho que ir pra casa pra ver se a dona minha mãe vai deixar eu ir nesse tal piquenique de sábado. Aí o Henrique falou assim, não, beleza, vai lá, depois a gente se fala. Quando ela chegou em casa, gente, imagina a Belinha, né? Ela tava muito ansiosa, com a expectativa lá em cima, e foi contar pra sua mãe, a dona Odete. Mãe, deixa eu ir sábado no piquenique da igreja, vai ser tão legal, vai ser em tal lugar, vai tal pessoa. Qual foi a resposta da mãe dela? Dou 2 segundinhos aí pra vocês pensarem. Pensou? Já imaginou? Gente, a mãe da Belinha não deixou ela ir no piquenique. Sabe por quê? A dona Odete, ela era confeiteira. Ou seja, ela preparava docinho, bolo para grandes festas. Então ela tinha que fazer grandes encomendas. E justo nesse sábado, ela ia precisar muito da ajuda da Belinha. Para ajudar a confeccionar os brigadeirinhos, embalar e tudo mais. Quando a Belinha ouviu isso, vocês acham que ela... Ah, tudo bem, mamãe. Ela ficou muito chateada, porque ela só queria que agradar ela. Não queria saber de confeccionar brigadeiro. Então, ela saiu chutando tudo, super chateada, saiu chorando, falando coisas que desagradaram muito o coração da mãe. E ela olhou pela janela e viu que quem tava na pracinha? O seu melhor amigo, o Henrique, porque eles eram vizinhos. E ela foi, com certeza, procurar aí um conforto no seu amigo. Chegou na pracinha. Ai, Henrique,
que você não sabe o que aconteceu. Eu tava nem conseguindo falar direito, tanto choro, tava inchada até. Aí ele, Belinha, todo preocupado, Belinha, o que aconteceu? Me conta, eu tô aqui. Aí ela, você acredita que a minha mãe não deixou eu ir sábado no piquenique da igreja? Porque ela quer que eu ajude ela a confeccionar os docinhos e o bolo pra grande festa que vai ter no sábado? Eu não vou confeccionar coisa nenhuma. Eu não vou ajudar a fazer docinho. Eu vou no piquenique sim. E digo mais, eu vou escondida. Porque ela não vai saber. Eu vou estar lá, pronto. Não vai ter o que ela fazer mesmo. Quando o Henrique ouviu isso, gente, ele ficou chocado. Ele não esperava essa reação da Belinha. Porque ela tava super raivosa, super chateada. E aí ele falou assim, Belinha, mas você sabe que você não pode fazer isso. Você sabe que, apesar de tudo, a gente tem que obedecer nossos pais, porque Deus ordena isso. Aí ela falou assim, Henrique, pra você é fácil, né? Você vai no piquenique, seus pais deixaram. Eu que vou sair perdendo. E outra, os meus pais não aceitaram Jesus ainda. Porque assim, gente, a Belinha, deixa eu contar pra vocês, ela era recém-convertida. Ou seja, ela tinha há poucos meses aceitado Jesus. Então ela estava frequentando a mesma igreja que o Henrique. Só que os pais da Belinha ainda não eram convertidos. Eles não tinham aceitado Jesus ainda. Mas também nunca implicaram dela ir na igreja do Henrique. Pelo contrário, sempre deixaram. Achavam ele um menino exemplar. Um menino que trazia realmente coisas muito boas para a Belinha. E sempre deixou ela frequentar a igreja. Não via problema nisso. Aí a Belinha continuou falando, né? Henrique, os meus pais não aceitaram Jesus ainda. Então é um pouco mais complicado esse negócio de Deus aí em casa. Mas quer saber? Deus vai se orgulhar, porque eu tô indo num piquenique e eu vou aprender sobre a palavra de Deus. Então, com certeza essa é a vontade dele. Eu vou sim. Aí o Henrique falou assim, olha, Belinha, claro que Jesus se orgulharia de você ir nesse piquenique, da gente confraternizar, a igreja tá reunida, a gente se divertir e ao mesmo tempo crescer espiritualmente juntos. Mas você concorda comigo que, acima de tudo, você tem que obedecer seus pais também? Porque se eles não deixaram, como que você vai ir contra essa ordem? Jesus quer que você obedeça seus pais primordialmente. Aí, gente, a Belinha saiu super chateada, né? Mas ela entendeu o que o Henrique falou. Realmente fazia sentido. E era melhor assim. Ela voltou para casa, mas ainda que triste, ainda que chateada, ela pediu perdão para a mamãe. Pediu perdão para Dona Odete. Falou assim, mamãe, me perdoa pela atitude que eu tive. Me perdoa pela reação que eu tive, né? Do não que a senhora me deu, eu já fiz maior tempestade em copo d'água. Em vez de te obedecer, em vez de entender a situação. Então, mamãe, sim, eu vou te ajudar e tudo bem se eu não for no piquenique. Olha só a atitude que a Belinha teve. Aí, gente, o que aconteceu? Passou a semana, passou terça, quarta, quinta, sexta. Todo dia, gente, todo dia, crianças, depois da aula, ela ajudava a mamãe nos docinhos. Como era uma grande festa, como era uma grande confraternização, elas tinham que ir adiantando os processos, né? Adiantando os preparativos. E como todo dia ela ajudava a mamãe, chegou na sexta-feira, ela chegou da escola e teve uma surpresa. Ela não esperava que tudo já tinha sido feito. O bolo estava pronto, os docinhos já estavam prontos, tudo embaladinho, tudo bonitinho, com granulado em cima, perfeito. A Belinha, gente, ela ficou tão feliz, porque a mamãe chamou ela para conversar e falou, filha, você vai conseguir ir no piquenique, porque a gente trabalhou juntas, a gente fez um trabalho de equipe, a gente fez com excelência, a gente deu nosso melhor. E olha só, a gente conseguiu terminar tudo antes do dia da festa. Então, vai lá, aproveita o piquenique e eu vou lá levar amanhã os preparativos para a festa. Deu um beijo e a Belinha, gente, ficou muito feliz. Imagina só como deve ter sido esse piquenique, né? Agora, crianças, a gente vai ver o nosso maior exemplo que tá na Bíblia, que é Jesus. Quando a gente pensa em Jesus assim, a gente já imagina ele grande, né? Adulto, todo em seu esplendor. Mas vocês sabiam que na Bíblia relata desde o nascimento até a fase adulta de Jesus? E esse até inclui infância, adolescência, juventude, até de fato chegando na sua fase adulta. E hoje a gente vai pegar como exemplo quando Jesus era lá uma criancinha lá para os seus 12 anos,
pra gente entender um pouquinho melhor também sobre obediência. A história que a tia Lu vai contar agora tá em Lucas 2, do 39 ao 52. Eu poderia ler pra vocês, mas eu prefiro contar e eu vou citando alguns versículos também como base. É o seguinte, gente. Os pais de Jesus, juntamente com seu filho, eles moravam em Nazaré. Só que todos os anos eles iam para Jerusalém, porque acontecia a festa da Páscoa. E Jesus, ele completou 12 anos. E quando se completava 12 anos, o judeu, aquele jovem judeu, se tornava membro da consagração. Então ele poderia participar da festa da Páscoa, a tão esperada. Dito e feito, Jesus completou 12 anos e foi com a sua família até Jerusalém. Viajaram lá e chegaram na festa. Tudo muito bom, tudo muito gostoso, em comunhão. Acabou a festa, eles partiram com um grupo de viajantes de volta para casa. O pai e a mãe de Jesus foram. Mas e Jesus? Gente, vocês acreditam que Jesus ficou? Ele ficou para trás. E os pais não perceberam de primeira instância que Jesus tinha ficado para trás. Eles seguiram viagem. Passaram ali uns 3 dias. Eles começaram a reparar. Ué, cadê Jesus? Porque eles pensavam que Jesus estava junto com aquele grupo de viajantes que estava também acompanhando eles. Eles voltam depressa no mesmo instante para Jerusalém. Seguem o caminho de volta. Quando encontram Jesus, Jesus estava onde, gente? Fazendo coisa errada? Frequentando lugar errado? Andando com gente errada? Ele estava no templo, gente, aprendendo com os homens que eram mais sábios da palavra, que realmente tinham discernimento, conhecimento. Ele estava ali, aprendendo sobre a palavra de Deus, ouvindo o que aqueles homens mais velhos tinham para oferecer de sabedoria para ele. E aí, os pais encontram Jesus no templo e falam: meu filho, você esteve aqui o tempo todo, que não sei o quê. E aí Jesus responde: meus pais, onde mais eu estaria a não ser na casa de meu pai, ou seja, na casa de Deus. E o que aconteceu lá no templo? Fala que, Jesus não quis voltar para casa com seus pais. Ele quis ficar lá porque estava legal. Não, né, gente? Eu vou ler um versículo com vocês. Lucas 2, o 51. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Aqui cita a palavrinha tema da nossa aula, obediente. Em outras traduções, diz que Jesus era submisso. Ele realmente praticava a obediência aos seus pais, porque ele sabia que isso era um mandamento, isso agradava o Senhor, isso era o certo a fazer. Ele estava honrando a vontade de Deus, obedecendo os seus pais. Então, ele não pensou 2 vezes. Tava muito legal ali com aqueles homens. Ele de fato estava aprendendo, mas ele entendeu que ele precisava seguir viagem. Então, a Bíblia aqui cita que Jesus foi obediente. E é nisso que a gente vai aprofundar agora. Bom, crianças, vocês lembram como Jesus era chamado ali na cidade que ele vivia? Isso tá lá em Marcos 6:3. Ele aponta pra gente que Jesus era chamado de carpinteiro. Mas, Chalu, por que carpinteiro? Porque o pai de Jesus, José, ele era carpinteiro. E o que faz essa profissão? Ela basicamente usa madeira como obra-prima, ou seja, a partir da madeira eles fazem construções, ferramentas, móveis, enfim, tudo que vem de origem da madeira. E, gente, deve dar um trabalhão, né? E Jesus aprendeu tudo isso com seu pai. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o pai de Jesus praticando a carpintaria. E com certeza Jesus deve ter aprendido muito com ele. Mas vocês acham que Jesus reclamava? Reclamava de aprender novas técnicas, novas estratégias, novos mecanismos? Aprender de fato a profissão do seu pai? Não. E a gente? Será que a gente reclama quando o nosso papai quer nos ensinar alguma coisa? Ou quer passar pra gente algum ensinamento? Quer compartilhar alguma experiência? Alguma coisa que ele sabe fazer também? Como que a gente age? Jesus obedecia, Jesus ouvia e não reclamava. Ele fazia com muita excelência. E aí, gente, no versículo 52 desse trecho que a gente leu de Lucas 2, fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Ou seja, quando ele fala aqui que Jesus crescia em sabedoria, significa que Jesus também precisou aprender as coisas, assim como a gente. E não só matemática, ou as leis, ou a ler, ou a escrever. Acima de tudo, a palavra de Deus. Uma coisa que fica muito clara na história de Jesus, crianças, é a disposição dele. Ou seja, Jesus de fato estava ali com o coração aberto para entender e aprender com aqueles homens do templo. Ele realmente queria, mesmo com seus 12 anos, sendo uma criança, ele já tinha essa vontade de ter uma vida justa diante de Deus. Realmente ele queria aprender no seu cotidiano, nas pequenas e grandes coisas, desde os pensamentos, falas e atitudes, como ele poderia honrar a vontade de Deus. Se a gente for perceber aqui, os pais de Jesus só foram notar a ausência dele depois de 3 dias. Então, Jesus ficou no templo aprendendo sobre a palavra de Deus com aqueles homens que tinham propriedade, que tinham conhecimento da palavra, por 3 dias. Ele ficou muito tempo lá. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa durante esse tempo, mas ele dedicou o seu tempo para aprender da palavra de Deus. E com certeza, Jesus não aprendeu só com aqueles homens. Os pais de Jesus devem muitas vezes ter ensinado também os ensinamentos, como caminhar em uma vida que agrada o Senhor. E eu acho, na real, eu tenho certeza que Jesus não ouvia com preguiça ou fazia pouco caso, tipo, se liga, eu já sei disso, agora deixa eu ir fazer outra coisa, agora deixa eu me encontrar com certas pessoas, deixa eu dar um passeio pela cidade. Não. Com toda certeza, a gente tem o maior exemplo aqui do templo. Jesus estava disposto a ouvir tudo aquilo. O que a gente aprende com tudo isso? Na EBD, logo de manhã, bate aquele sono, não bate? Acordar cedo. Mas a gente sabe que vale a pena. A gente sabe que vale a pena estar ali com os nossos amigos. Mais do que amigos, a gente é uma família. A gente é corpo, a gente é igreja. Então, tudo bem. Acordar cedo pode dar uma preguiça, mas não é muito legal a gente ir para a EBD e aprender juntos da palavra de Deus? Então, da próxima vez que vocês verem alguma aula ou assistirem algum culto com o papai e com a mamãe, realmente tentem seguir esse exemplo de Jesus. Ele estava lá de coração aberto, realmente querendo aprender como levar uma vida que agrada a Deus. Então, é que nem no comecinho da aula que eu falei que obedecer é ouvir com atenção, é realmente pegar o que aquela pessoa tá falando e praticar. Bom, e se a gente prosseguir com o versículo que a gente leu no começo da aula, de Lucas 2:52, que fala que além de Jesus crescer em sabedoria, como a gente acabou de ver, Jesus cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estatura é crescimento, porque para Jesus chegar na fase adulta, ele precisou passar pela infância, pela adolescência e pela juventude. E se na Bíblia fala que ele cresceu em estatura, de fato Jesus teve uma vida saudável. Com certeza Jesus comia toda a comida que a mamãe colocava no prato. E você? Será que você pensa mais no salgadinho ou mais no chocolate que vem depois do almoço? Será que metade da comida vai pro lixo? E além de comer direitinho, a gente pode praticar também esportes. Hoje em dia tem tanta opção. Quem aí não gosta de jogar um futebol, um vôlei, um handball? Ou quem aí faz natação, anda de bike? Enfim, tem muitas opções. O que vocês acharem melhor, o que vocês gostarem mais, vocês podem estar praticando. No tempo de Jesus não tinha futebol, mas tinha caminhada. Jesus caminhava muito até chegar num lugar para outro. Enfim, isso fazia muito bem pro corpo dele. E agora, para fechar esse versículo de Lucas 2:52, a gente já viu que Jesus crescia em sabedoria e a gente acabou de ver que Jesus crescia em estatura. Mas agora vamos ver o finalzinho. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Como assim? Ao mesmo tempo que Jesus agradava a Deus em tudo que ele procurava fazer no seu dia a dia, realmente na vida que ele tinha ali, em todos os seus pensamentos, tudo que ele realmente ia fazer, ele procurava cumprir a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo que ele agradava a Deus, ele agradava as pessoas. Porque se a gente agrada ao Senhor, a gente vai estar praticando o bem para o nosso próximo, porque é um mandamento bíblico. Amar a Deus em primeiro lugar, então Jesus já cumpria isso, e amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus pregava esse amor, Jesus pregava essa comunhão e fazia o bem para o próximo. Então, as pessoas ao redor de Jesus se admiravam, se alegravam, realmente gostavam da maneira que ele se comportava. E aí fica outro exemplo pra gente.
Será que quando a gente está na escola, os nossos professores gostam da maneira que a gente se comporta na aula? Será que a gente, na EAD, em tempos de pandemia, a gente liga o microfone para ter uma participação com a professora, para ela não ficar lá falando sozinha também, quando ela pede ajuda em algum exercício? Será que a gente desliga a câmera, desliga o microfone e vai fazer outra coisa, vai dormir um pouquinho, vai comer, não quer saber de aula, simplesmente ignora a professora? Ou em casa, será que os nossos pais estão se orgulhando da gente? Será que a gente está ajudando eles nas atividades, arrumando a nossa cama, ou lavando o nosso prato quando a gente come, realmente tentando ajudar nas atividades de casa? Será que a gente está obedecendo? Tá tendo a mesma conduta de Jesus? Deixei algumas perguntinhas aí, mas a gente já tem a resposta. E todas elas são encontradas no comportamento de Jesus, porque é o nosso maior exemplo. E assim como ele, que a gente possa ser realmente de coração aberto para ouvir, para aprender, para realmente praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia, nas pequenas e grandes coisas. E principalmente começar com obediência aos pais, porque eles são nossa base. E para vocês verem, crianças, o quanto é importante a gente realmente obedecer, eu vou citar 4 vezes que repete na Bíblia sobre esse mandamento. A primeira está em Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. O próximo, gente, está em Colossenses 3, 20, que fala assim: Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. O outro, eu tenho certeza que vocês conhecem, gente. Faz parte dos 10 mandamentos. Tá em Êxodo 20, 12. E ele fala assim: Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. E o último tá lá em Deuteronômio. Deuteronômio 5, 16, que fala assim: Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. E crianças, além de repetir nesses 4 versículos o quão é importante a gente obedecer papai e mamãe, honrar, ou seja, dar valor a tudo que eles pedem, tudo que eles querem nos ensinar, querem que a gente aprenda, ele cita aqui uma promessa. No finalzinho dos versículos fala que os nossos dias se aumentarão na terra. A gente vai ter uma vida longa, uma vida plena. Então, além da gente sair ganhando, porque quando a gente obedece os nossos papais, a gente vai estar honrando a Deus, a gente ainda vai ter uma vida longa e plena aqui na terra. É uma promessa, e é uma promessa que quando Deus fala, ele cumpre. Então, como resultado disso tudo, tira um tempinho hoje, tira alguns minutinhos, tenta conversar com o papai e com a mamãe, pedir perdão, tenta pensar em algum momento que você agiu, como por exemplo, que nem a Belinha. Que na primeira resposta que a mamãe deu, que foi um não, mas que depois tornou um sim, porque ela obedeceu, ela já, nossa, de primeiro momento foi chutando tudo, foi desagradando a mamãe, falou coisas feias, deixou a mamãe chateada, e o Senhor também, porque ele se desagrada do desrespeito aos pais. Então, que hoje você tire uns minutinhos e pense, nossa, será que eu desobedeci papai e mamãe essa semana? Será que eu tive a mesma atitude da Belinha, de ficar chateada se eles me negaram? Ou se eles me deram alguma ordenança que eu não gostei, que eu tive alguma reação que realmente magoou não só meus pais, quanto a Deus? Tira esse tempinho, vai lá pedir perdão, vai lá conversar com a mãe e papai, ou faz uma cartinha para eles, faz um desenho para vocês expressarem o que vocês aprenderam na aula hoje, que assim como Jesus, a gente deve obedecer em todas as áreas. E quando a gente obedece àqueles que só querem o nosso bem, só querem cuidar do nosso melhor e realmente nos oferecer esse melhor, a gente, além de estar honrando eles, vai estar honrando a Deus e vai estar cumprindo um dos mandamentos. Bom, crianças, antes de orar para fechar a aula, eu vou deixar aqui o meu super beijo, falar que eu não vejo a hora de ver vocês, e eu espero que vocês estejam aí em casa, se cuidando, passando álcool em gel, usando máscara se precisar sair. Fica aí tomando os devidos cuidados com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, com quem vocês estiverem em casa, tá bom? Eu vou orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as vidas que estão assistindo essa aula agora, todos os papais, todas as crianças, que elas realmente possam praticar essa obediência ao papai, à mamãe,
Porque assim como a gente viu hoje na aula, é muito importante, porque além da gente estar obedecendo eles, a gente está obedecendo ao Senhor, a gente está cumprindo a sua vontade. Para que a gente possa praticar o amor, ser amorosos com nossos papais, mesmo se a gente não tenha gostado da resposta, quando a gente pediu alguma coisa e o papai não deixou, que a gente possa obedecer, porque a gente entende que é o melhor e que o Senhor nunca falha. Enfim, Senhor, eu te agradeço por tudo e por essa aula. Em nome de Jesus, amém. Eu me despeço por aqui, um super beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau!